Alonso, vamos falar agora sobre o documentário, né? Você vai falar se que PEC tá, já está pronto, 90% pronto, que é de 500 anos de luta no Brasil, dos samurais ao MMA. Fala um pouco para a gente sobre a história, abrange de que época até que época, quem participou desse documentário para você. Fala um pouco para a gente que esse é aquele que vem para arrebentar mesmo, né? Pô, cara, eu estou muito feliz. Eu já estava feliz com a ideia do projeto, né? De poder trazer o trabalho do Elton, do Eduardo para junto, né, cara? Isso já estava me deixando feliz pra caramba. Agora, quando eu recebi aqui o primeiro episódio, comecei a revisar, né? Junto aqui com o Elton, pô, a gente ficou mais feliz ainda, cara. Porque eu tinha aqui uma certa preocupação pela complexidade da proposta, que fosse difícil botar isso em vídeo. E, cara, tá espetacular. Eu digo assim, até pode parecer arrogante, mas estava até falando isso com o diretor do combate esses dias, cara, ó, vai aumentar a minha expectativa. Eu falei, cara, na maior humildade, cara, não por mim ou especificamente por alguém, mas pelo conjunto do Dream Team, né, que o Elton, eu e o Elton ali juntamos de pessoas, cara, para mim já é disparado assim o melhor conteúdo de história de jiu-jitsu, né, MMA, início, né? Como eu falei, a proposta é dos samurais ao MMA, 500 anos de luta. Já é disparado o melhor que eu já vi feito, entendeu? Assim, em termos de audiovisual. Por quê? Primeiro, né, vamos explicar a ideia. A ideia, esse projeto foi aprovado há 3 anos, antes da pandemia, para ser um projeto para a gente contar a história de uma maneira ampla, 100 anos de luta do Vale Tudo MMA, que era a base do meu livro, que foi patrocinado pelo Combate. Então a gente conseguiu a aprovação do projeto, mas a ideia era começar mais ali no Conde Coma e tal, uma coisa um pouco mais curtada, né? Que é a história que já vinha sendo contada, já tinha outros documentários aí, você vê no UFC Docs, tem outros documentários que contam essa história, não tão detalhada e por tantas pessoas é, gabaritadas para isso, mas já tinham. E aí, quando o Elton, eu conheço o Elton, né, nesse processo aí, ele lança muito antes do MMA com o Eduardo Correia, eu tive a ideia, cara, já estava aprovado o projeto como 100 anos de luta, mas eu tive a ideia de estender a Andréa, que é a produtora executiva da Ciranda Filmes, gostou da ideia, o Eduardo e o Elton também aprovaram, então a gente estendeu isso, principalmente no primeiro episódio, né? A gente fez um primeiro episódio, porra, que chega até os 100 anos, né? Que é a parte mais do trabalho do Elton e do Eduardo, que é dos samurais mesmo, entender essa era dos samurais, como é que o jiu-jitsu se desenvolveu até o Jigoro Kano. O Jigoro Kano é um personagem que só se falava de Jigoro Kano. O Jigoro Kano é o documentário sobre o judô, fala do Jigoro Kano. Do jiu-jitsu não fala do Jigoro Kano. Né? Ficava uma panelinha ridícula. Nesse não, cara. A gente está trazendo a importância dos personagens todos, sem puxar sardinha, sem política, sem querer prejudicar esse ou aquele lado, sem querer criar narrativas. Só gente séria, meu irmão. Sabe, o Elton, Eduardo Correia, Cristiano Martins também, que é o maior especialista em Jorge Gracie do Brasil, Rildo Heros, cara, o maior especialista do mundo em Conde Coma, entendeu? Pô, fomos lá na Reila Gracie, cara. A Reila Gracie não dá entrevista disso. Fomos lá em Teresópolis, na casa dela, ficou 3 horas com a gente. Hillion Gracie, João Alberto Barreto, Royce Gracie, porra, Joinha. Meu irmão, tem todo mundo. Porra, a Evelyn Rodrigues fazendo um trabalho espetacular na parte de Estados Unidos, onde a gente entrevistou Nelson Monteiro na parte do ADCC, a gente entrevistou Jacaré, Fábio Gurgel, Carlão Barreto, Marcelo Tetel, cara, Royler Gracie, Renzo Gracie, a gente entrevistou 2 vezes para esse documentário, Valdemara Santana. Então, assim, tá uma coisa totalmente equilibrada, cara, onde a gente não quer criar polêmica ou falar mal desse ou daquele personagem ou diminuir a história Gracie, muito pelo contrário. A gente quer dar notoriedade, porra, a importância do Jigoro Kano, né, a parte dos samurais que eu mesmo não conhecia, aprendi com o Elton e com o Eduardo. Porra, que história maravilhosa. E depois, porra, a gente chegando ali na parte do Jigoro Kano,
trabalho espetacular que ele fez, os japoneses que vieram, né, o trabalho espetacular do Elton e do Eduardo, mostra que não foi só o Conde Koma. A gente sempre aprendeu o seguinte: Jigoro Kano, Conde Koma, Grace. Não, meu amigo, tem muito japonês importante nessa história. E a gente está trazendo esses caras. Outro personagem que, pô, foi muito negligenciado na história e que a gente está, irmão, dando um peso muito importante para ele, que é o Jorge Grace, o gato ruivo, que é o Grace que mais lutou até hoje. Você pegar mesmo a geração do Renzo, que é o que mais lutou da nova geração, Royce, todo mundo, Rickson, ninguém lutou como o Jorge. Era um cara esquecido, ninguém falava. Ele que fez o nome Grace famoso, depois passou o bastão pro Hélio, entendeu? Então a gente está mostrando todos esses personagens e depois o que todo mundo conhece, né? Que é o crescimento, o desenvolvimento do jiu-jitsu, a importância de cada um, do Hollis Grace, do Carson Grace, Ivan Gomes, Valdemar Santana. Cara, eu estou muito feliz assim com esse projeto e assim, a gente está tendo um cuidado muito grande, sabe? Mostrar recortes, equilibrar, ser justo com todo mundo, não criar polêmicazinha, não ser anti-Grace, muito pelo contrário, e dar o peso de todo mundo que tem. Não só os Grace, mas todo mundo tem seu peso na história. A gente está tentando trazer todos esses personagens. Bacana, né? E é importante a gente resgatar personagens históricos que não tiveram a mesma exposição, enfim, que não tiveram a história contada, mas sem destruir, né, o legado e a importância da família Grace, como alguns pesquisadores fazem por aí, né, tentando diminuir a história do Mestre Carlos, do Mestre Hélio. Eu acho que é algo totalmente... Você não precisa falar bem de outras pessoas tentando diminuí-los, né? Não tem como você falar... Se a gente está aqui conversando, graças ao Carlos Grace, ao Hélio Grace, a gente sabe disso, né? Ao Rorion, que criou o UFC em 93, enfim, a gente tem que falar da história. Sada Miyako, Geomori, cara, tem um monte de japonês que a galera não conhece, que a gente vai trazer um pouco da história. Sada Miyako, Geomori, além do Mitsuyo Maeda, pô, meu irmão, Yamashita, óbvio, o Jigoro Kano, mas tem muita gente importante nessa história que ficou de lado. Geomori é um que, pô, meu irmão, está sendo muito bem contada a história dele. Mas, desculpe, siga aí, Florete. Não, exatamente. O Geomori, com certeza, é um nome muito importante para a história do jiu-jitsu, mas você não precisa de destruir outros nomes para alavancar outros, né? Então, assim, bacana a gente saber da seriedade desse trabalho feito com pessoas sérias. Só corrigindo, Alonso, que você falou Cristiano Martins, é Cristiano Milfonte, né? Acho que Milfonte. Só... Tem um Martins lá no final também, mas Milfonte é o principal nome dele. É isso. Não, e ele é um grande especialista mesmo sobre o Jorge Grace. E o Carlos Lodo também, que é outro profundo conhecedor. Caramba, muito bem lembrado, cara. Olha, acabei de ver acabou de chegar para mim o primeiro corte do episódio 2, né, que já é a partir... Cara, o Lodo teve uma importância fundamental nesse documentário. O Lodo, e tem o Bruno também, que é um cara que o Elton trouxe, que é o maior especialista em judô de Kosen que existe aí, pelo menos no Brasil. O bicho é uma fera. Teve aqui, também participou. E cara, o Lodo, te agradeço ter lembrado o nome dele, que ele foi fundamental. Ele tem cortes dele, assim, fundamentais, espetaculares, tanto no episódio 1 quanto no episódio 2. Então, galera, pode esperar que deve estar lá no combate, lá para março, abril, deve estar no ar, né? Que a gente está no processo de pós-produção e depois tem o processo de finalização, né? Mas março, abril. Quantos capítulos, Alonso? 5. 5 de 30. São 5 de 30. Pô, que timaço, né? Você vê o Elton Silva, o Eduardo Correia, o Bruno Schindler. Outro nome, desculpa, Pedro Valente, cara, Guilherme Valente, o irmão dele. A gente foi, a Evelyn também, a equipe dos Estados Unidos arrebentou. Foram para Miami só... Você vê a seriedade desse trabalho. A gente foi a Miami só entrevistar o Pedro Valente. Só não, né? Que o Pedro Valente é a maior autoridade aí do mundo em Hélio Grace. Pô, meu irmão, falou bem pra caramba. Foi muito legal a participação do Pedro Valente também nesse documentário. E tem o Guga também, que é um craque em Jigoro Kano, né? O Guga também, o Gustavo, caramba, cara.
é tanta gente boa, meu irmão, que eu tô até cometendo injustiça, mas é o verdadeiro Dream Team do jornalista marciais. Eu não quis nem falar, meu irmão. Fiquei quietinho ali, só aprendendo. Eu falei, pô, é tanta fera junto que o Elton me apresentou. Tem que agradecer tudo isso, a minha amizade com o Elton, né, cara? Que foi um amigo assim como você que eu fiz pela internet. E, pô, hoje é um cara que para mim é referência. Tenho muita felicidade de ter apresentado ele ao Demian Maia, né? E o Demian ficou tão apaixonado pelo trabalho. O Demian é muito incomodado com esses trabalhos mais polêmicos, né? Tipo, porra, pedreira, os caras que querem denegrir a imagem Grace. O Demian ficou chateado com isso. Quando eu falei do trabalho do Elton, o Demian, irmão, conheceu o Elton, pegou, botou debaixo do braço, falou, meu irmão, vamos lançar esse troço em inglês. O trabalho de vocês precisa ser levado para o mundo. Fez em sociedade com o Eduardo Correia, aí estão lançando agora, muito antes do MMA em inglês. Então fiquem de olho aí que finalmente essa obra espetacular vai chegar também para os americanos. Trabalho sério feito por gente séria.